O custo para uma pessoa adquirir um bem ou utilizar um serviço não deve ser mais representado por um valor em preço que obriga as pessoas a possuírem dinheiro para satisfazerem as suas principais necessidades humanas. O custo de produção e distribuição não deve mais ser baseado na quantidade de dinheiro que os donos das fábricas comerciantes precisam ter para manter a relação de oferta das empresas vendedoras e a demanda dos clientes compradores. O custo deve ser baseado na capacidade de renovação dos recursos naturais que existem no planeta Terra, a partir dos estudos dos impactos ambientais que ocorrem na extração dos recursos que serão utilizados na produção, transformação dos materiais e na distribuição dos bens de consumo e oferta dos serviços para atender a todas as principais necessidades humanas. E sempre deve-se reaproveitar tudo o que for possível em todo esse processo para uma nova produção e distribuição, evitando ao máximo qualquer desperdício de recursos. Portanto, o que quero dizer é que a contabilidade econômica deve ser realizada levando em conta o grau de impacto que existe no meio ambiente para extrair matérias-primas para produzir e distribuir um bem ou oferecer um serviço que é necessário para o bem-estar de todo ser humano que existe no planeta Terra. Ou seja, o custo ambiental e as principais necessidades humanas são o que devem ser considerados como os principais fatores na economia e não mais o dinheiro. Tudo isso significa que uma economia de recursos, que é um sistema que propõe o fim do uso do dinheiro no mundo, a principal base de cálculo desse novo sistema será a ecologia. Sendo assim, podemos concluir que o limite de distribuição gratuita de um bem de consumo em um modelo econômico baseado em recursos que propõe o fim do uso do dinheiro no mundo sempre deve ter uma pegada ecológica. A ecologia sempre foi a essência do novo modelo econômico defendido por esse canal. Portanto, não é porque a proposta defende o fim do uso do dinheiro que isso significa sair distribuindo produtos de graça sem limites ou critério, pois isso seria irracional e insustentável, já que os recursos naturais são finitos, e não seria um modelo econômico eficiente, já que muitas pessoas poderiam ficar sem determinado bem de consumo se todos pudessem pegar um produto de graça sem limites ou critério. Portanto, podem existir outros critérios para a retirada de um bem gratuito em uma economia de recursos, como eu abordo em um dos vídeos do canal, que deixarei o link na descrição do vídeo. Mas o principal fator limitador do consumo será o fator ecológico, e não mais o preço de uma mercadoria. Dessa forma, podemos concluir que em todo o processo, desde a extração das matérias-primas, transformação das matérias-primas na produção e distribuição dos bens e serviços que as pessoas utilizam na sociedade, devem partir de estudos relacionados ao impacto ambiental que existe em toda a cadeia produtiva e distributiva. E para ilustrar tudo isso de forma mais clara, eu vou apresentar alguns exemplos. Na economia de mercado, onde o dinheiro está no centro de tudo, o objetivo do extrativista é lucrar ganhando dinheiro com a venda da matéria-prima que ele extrai da natureza para o produtor. O objetivo do produtor, por sua vez, também é lucrar ganhando dinheiro com a venda do produto transformado por ele para o comerciante. E, por fim, o objetivo do comerciante é lucrar ganhando dinheiro com a venda do produto para os clientes, compradores, consumidores, que precisam ganhar dinheiro para adquirir um bem de consumo. E após o consumo, o resíduo desse processo é descartado no lixo. Ou seja, o dinheiro é o que movimenta todo o processo de circulação das mercadorias dessa economia, pois todos os agentes econômicos precisam ganhar dinheiro para participar desse processo. E quem não ganha dinheiro é deixado de lado e sofre com problemas sociais em um processo que é um círculo destrutivo e insustentável, já que os recursos naturais não são infinitos. Ao contrário de tudo isso, em uma economia de recursos, é a ecologia que está no centro, e não o objetivo será mais ganhar dinheiro, e sim satisfazer as principais necessidades de todos os seres humanos em equilíbrio com o meio ambiente. E atenção, necessidades não significa querer atender todos os desejos humanos, pois isso seria impraticável. A ideia é atender a todas as necessidades de todos os seres humanos, independente da nacionalidade, por exemplo, alimentação, vestuário, moradia, assistência médica, educação, lazer e transporte para ir e vir. E neste sistema proposto, o objetivo é extrair a matéria-prima da natureza, gerando o menor impacto possível ao meio ambiente. O objetivo da produção é transformar os materiais e produzir produtos de uma forma que gere o menor impacto possível ao meio ambiente. E o objetivo do distribuidor, que aqui cumpre o papel da função dos antigos comerciantes e vendedores, é distribuir um bem de consumo de modo a atender a todas as pessoas, gerando o menor impacto possível ao meio ambiente. E após o consumo, o material do resíduo não deve ser simplesmente descartado, mas sim reaproveitado para uma nova produção, gerando o menor impacto possível ao meio ambiente em todo o processo. E atenção, é importante deixar claro que é impossível gerar nenhum impacto ao meio ambiente.
pois nós, seres humanos, fazemos parte da natureza e, para sobreviver, precisamos extrair da natureza tudo aquilo que for necessário para a nossa sobrevivência. E isso sempre vai gerar algum impacto na natureza, mas em uma economia de recursos, a proposta é que façamos isso dentro de um círculo virtuoso de sustentabilidade ambiental em todo o processo, de modo a gerar o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, enquanto na economia de mercado o dinheiro sempre está no centro de tudo, na busca das empresas por lucro e dos clientes que precisam ganhar dinheiro para realizar as compras, na economia de recursos a ecologia está no centro de tudo, em busca de atender às necessidades de todos os seres humanos. Portanto, se o impacto ambiental na extração, produção e distribuição gratuita de um bem é alto, o limite de unidade para cada pessoa levar para casa esse produto de graça deve ser em menor quantidade. Agora, se o impacto ambiental na extração, produção e distribuição gratuita de um bem não é nem muito alto nem muito baixo, ou seja, ele é médio, o limite de unidade para as pessoas levarem para casa esse produto de graça deve ser mediano, mantendo um equilíbrio na retirada, por pessoa, uma quantia nem muito alta nem muito baixa. Porém, se o impacto ambiental na extração, produção e distribuição gratuita de um bem é baixo, o limite das pessoas levarem para casa um produto de graça pode ser em maior quantidade. E é lógico que não significa que todos vão levar a quantidade limite de cada faixa de impacto ecológico, pois as pessoas não consomem de forma igual. Cada pessoa vai levar aquilo que for necessário para satisfazer as suas necessidades individuais, dentro de um limite ecológico e social para o bem-estar de toda a sociedade, e não apenas de poucos indivíduos, como ocorre no modelo econômico atual de mercado, com o dinheiro. Sendo assim, o que poderíamos chamar de um alto preço, ou um preço equilibrado, acessível, ou um preço baixo em uma economia de recursos, que é um sistema sem dinheiro, esse limite será o grau de impacto ambiental que deve ocorrer em todo o processo de extração, produção e distribuição de um produto. E esse impacto ambiental, claro, leva em conta a capacidade que os recursos naturais na produção de um bem têm de se renovar, de se regenerar ou se transformar para uma nova produção. Ou seja, o custo dessa economia em toda a cadeia produtiva é ambiental, é o custo que a natureza paga pela interferência humana na natureza. E o objetivo é sempre buscar o menor impacto, o menor custo ambiental, sempre com o objetivo de satisfazer as principais necessidades de todo ser humano. Ao contrário da economia atual, onde o custo de toda a cadeia produtiva é monetário, é baseado no dinheiro que cada agente econômico precisa ter para satisfazer as suas necessidades. E com isso, quem não consegue ganhar dinheiro suficiente fica de fora desse processo e vai passar necessidades para se manter vivo, gerando problemas sociais e ambientais, pois na economia de mercado a natureza sempre fica em segundo plano, pois é o dinheiro que sempre vem em primeiro lugar. Ele é o principal requisito para esse modelo econômico, que de econômico para o meio ambiente não tem nada, ao contrário da economia de recursos. Por exemplo, você já se perguntou quantas embalagens de produtos de higiene pessoal você utiliza por ano? Se não, tente imaginar agora o quanto de embalagens de shampoos, condicionadores, desodorantes, pasta de dentes, cremes de barbear, loções, aparelhos de barbear ou depilação, perfumes, shampoos, sabonetes de banho ou de mão que você utilizou no último ano. Você já parou para pensar, sem contar o conteúdo dos produtos, mas somente nas embalagens que você indiretamente contribuiu para a extração de diversos recursos da natureza que vão para o lixo? E isso não é somente culpa sua, você apenas faz parte de todo um grande sistema, onde todos de alguma forma estão envolvidos no processo, direta ou indiretamente, no processo de produção e distribuição, e todos precisam ganhar dinheiro. E para dar uma ideia disso, vamos supor que você utilize um frasco de desodorante por mês, sendo que assim, por um ano você jogou no lixo 12 frascos de desodorante. Agora, se ao invés de jogar fora a embalagem depois de utilizar o produto, você simplesmente levasse a embalagem vazia a um centro de distribuição que reaproveitaria o mesmo frasco para recarregar o produto, para que você utilizasse novamente a mesma embalagem todo ano, e somente fizesse a recarga quando o conteúdo acabasse, imagine o quanto de recursos da natureza seriam economizados na extração para a produção dessa embalagem. E o mesmo poderia ser feito em todas as embalagens de higiene pessoal, assim como de embalagens de limpeza, entre outros itens essenciais para todo ser humano. Analise o quanto de recursos naturais podem ser economizados, agora multiplique isso por toda a população mundial. Fora a economia de recursos nas tintas para desenhar as embalagens, que na economia de mercado serve como propaganda para estimular para uma nova compra,
e competição com outros fabricantes do mesmo produto. E toda essa economia poderia ser feita em uma economia de recursos, substituindo todas essas embalagens descartáveis por novas retornáveis. E isso sim seria uma economia de verdade. Mas numa economia de mercado isso não seria vantagem, pois o produtor da embalagem perderia dinheiro com poucas vendas de embalagens. E não só ele perderia dinheiro, o extrativista também, pois iria diminuir a demanda por mais extração de recursos naturais, assim como perderia dinheiro o comerciante vendedor de cada unidade de produto, pois quanto mais unidades ele vender, mais ele lucra, ou seja, mais dinheiro ele ganha. Logo, se diminuir as vendas de unidades, ele deixa de ganhar dinheiro. Conclusão: economizar recursos e preservar o meio ambiente. Somente com este exemplo fica claro que isso seria prejudicial para essa suposta economia, que iria quebrar a economia de mercado. Por isso, a natureza sempre fica em segundo plano nesse sistema, ou seja, estamos destruindo o meio ambiente e não é por maldade humana ou egoísmo humano, não é nada disso, mas porque todos estamos presos dentro de um sistema econômico insustentável e por isso precisamos mudar o sistema econômico do mundo. Não é porque eu quero ou porque é uma ideia excêntrica de um senhor que viveu de mais de 100 anos, mas porque é necessário para o bem-estar do planeta e das gerações futuras. E na proposta de uma economia de recursos, todo esse processo econômico pode ser aplicado para atingir plenamente o objetivo dessa proposta, que é atender às necessidades humanas, buscando o menor impacto possível no meio ambiente. É por este e outros motivos que este modelo econômico, para funcionar, precisa de uma gestão técnica científica ou governança científica, pois é necessário que gestores ambientais avaliem o impacto ao meio ambiente em todo o processo econômico, assim como é necessário matemáticos para elaborar fórmulas que irão alimentar computadores inteligentes para que eles realizem os cálculos da contabilidade de todas as variáveis em todo o processo de extração, produção e distribuição de um bem ou serviço, para que não falte para ninguém, apresentando um resultado preciso para que cada gestor de uma determinada área em uma cidade possa tomar as melhores decisões, de modo que todos os moradores possam satisfazer as suas necessidades de forma plena. E é necessário cientistas, entre outras diversas funções, para que também eles possam desenvolver as melhores e mais eficientes técnicas de reciclagem e transformação de materiais. E é preciso de técnicos em tecnologia da informação, para criar sistemas digitais que sejam capazes de colher as demandas individuais de cada cidadão, para que as fábricas saibam exatamente o que e quanto precisam produzir e de forma a produzir para atender à demanda de todos. É necessário também engenheiros, urbanistas para transformar as cidades que devem ser inteligentes, e para que tudo isso funcione, vai precisar de muitos outros gestores e técnicos nessa nova proposta econômica, onde não mais o dinheiro estará no centro, e sim a ecologia e as necessidades de todo ser humano, nesta alternativa de mudança que é internacional para todo mundo. Uma economia que vai possibilitar o uso compartilhado de diversos bens que utilizamos de vez em quando, como por exemplo carros de passeio, bicicletas, patinetes, motos, barcos, lanchas, iates, helicópteros, ferramentas, materiais esportivos, enfim, diversos bens de consumo ou de uso que podemos utilizar e devolver em um local adequado para que outra pessoa possa utilizar, economizando recursos, sem necessidade de extrair novos recursos da natureza para uma nova compra e venda individual, que é exigida pela economia de mercado, que não leva em consideração que vivemos em um planeta de recursos finitos. Por tudo isso, não podemos mais continuar em uma economia que exige crescimento infinito e tem o dinheiro como fator principal combustível e motor de funcionamento. Sendo assim, devemos substituir esse motor por um novo, um que não utilize mais o dinheiro no mundo, e a base de cálculo seja ecológica, colocando as necessidades humanas e o meio ambiente como os principais fatores desse novo motor econômico, que tem a ecologia presente em todo o processo. Sendo assim, podemos chamar essa proposta econômica de uma economia ecológica baseada em recursos. E se você é uma pessoa que se importa com o meio ambiente e com as pessoas e quer o bem das gerações futuras, não adianta apenas defender leis de proteção ao meio ambiente ou ficar eternamente brigando em debates ideológicos no eterno embate se é o Estado ou é o mercado que deve administrar o dinheiro do mundo. Pois essa é uma guerra que vai continuar e os problemas também. Os problemas só irão se agravar. Portanto, saiba que os problemas ambientais e sociais só irão ser solucionados indo na raiz do problema, realizando uma mudança estrutural e não apenas superficial, amenizando os problemas, mas sim agindo de uma forma que solucione o problema.
E esta alternativa de mudança do sistema econômico do mundo para uma economia de recursos busca justamente isso, com o fim do dinheiro no mundo, e coloca a ecologia no centro, como uma proposta onde o objetivo é o equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. E para colocar essa proposta em prática, precisamos do apoio da maioria. Então apoie a mudança, espalhe essa mensagem, pois somente unidos e organizados, seguindo em busca de um caminho de transformação, certamente poderemos melhorar esse mundo. Eu agradeço a todos pela atenção, um abraço e sempre busquem a paz.